segundo Congresso Online Gear Tips 2019. Eu sou o Johnny Dias e nesse vídeo eu vou falar sobre tudo que você precisa saber a respeito de treinamento físico para treinar bem e ter boas escolhas antes de praticar a sua prova. Sou o Johnny Dias, vou contar um pouquinho da minha história e por que eu fui convidado pelo Pedro da Gear Tips para estar aqui falando para vocês a respeito de treinamento físico, né? É um assunto bem polêmico e eu vi no último congresso a gente teve bastante dicas sobre equipamento. Eu acho que eu vou ser uma das únicas pessoas que vai falar sobre treinamento. Então nessa palestra eu escolhi 4 aspectos que são fundamentais para qualquer pessoa que quer ter uma boa experiência de trekking ou quer terminar uma prova ou está iniciando no esporte, né? Trekking, corrida de rua, esses conceitos que a gente vai trabalhar nesse momento aqui, que eu preparei um flip chart para vocês, é justamente passar um pouquinho da minha experiência e falar dos pontos chaves que vão sempre fazer parte de uma boa programação. Bom, eu sou o Johnny Dias, sou diretor técnico aqui da X-Pro. No final dessa palestra eu vou deixar todos disponíveis os meus contatos aqui para você entrar em contato, você que quer treinar com um personal da X-Pro ou você quer vir treinar aqui no nosso estúdio em São Paulo. A gente está aqui na Zona Oeste, em Perdizes. A gente tem esse serviço aqui na Grande São Paulo de personal externo e a gente tem o nosso estúdio aqui em Perdizes. Então fica aqui primeiro o meu convite para você assistir esse momento todo e lá no final eu coloco o meu contato para você entrar em contato com a gente, marcar uma aula teste, uma avaliação e saber como é que a gente pode te ajudar nesses aspectos que eu vou falar aqui hoje. Super importante então falar da minha história, né? Porque todo treinador tem a sua história e a minha história foi muito bacana. Eu com 12 anos de idade, eu fiquei com diabetes, né? E eu era atleta de futsal e futebol de campo. E com isso eu comecei a estudar o exercício físico de uma maneira profilática para o meu tratamento da diabetes. Foi então que eu decidi entrar na USP, na Educação Física, onde tive o prazer de estudar durante 5 anos e participei do laboratório de biomecânica durante 3 anos com uma bolsa da iniciação científica da USP. Depois disso eu fui fazer uma pós-graduação em fisiologia, né? Então complementei a biomecânica, que é a parte mecânica do movimento, com a fisiologia na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, respeitadíssima, mas eu sempre sentia que eu precisava de uma experiência internacional. Foi quando eu conheci o treinamento funcional nos Estados Unidos, fui 3 vezes para o Instituto de Performance nos Estados Unidos, conhecer o que eles faziam, o treinamento funcional voltado para atletas e para pessoas comuns que tinham lesão, que tinham algum problema e que precisavam melhorar a sua vida, né? O treinamento funcional virou uma realidade e infelizmente no Brasil a gente copia poucas coisas boas do que realmente é treinamento funcional, né? O treinamento funcional nos Estados Unidos e no mundo tem sido usado para melhorar a parte mecânica e a parte metabólica, né? Então, no Brasil a gente tem uma visão que é uma aula coletiva, de alta intensidade, mas isso não se pratica no resto do mundo, tá bom? Então essa é primeira coisa que eu queria falar procure saber o histórico do seu treinador para ver realmente se ele pode te ajudar ou não. E depois de muito tempo eu abri a X-Pro em 2016, a gente tem feito muito sucesso com atletas, né? Atletas do futebol brasileiro, do futebol internacional, e a gente montou uma programação específica para performance no futebol. Depois disso a gente trabalhou com corredores, a gente tem um grupo de corrida e a gente começou a receber algumas pessoas que inclusive faziam trekking, né? Teve 2 casos que foram emblemáticos. Foram pessoas que foram subir Kilimanjaro, acampamento base do Everest, né? E a gente montou uma estrutura de treinamento muito assertiva que em pouco tempo fez com que aquela pessoa se superasse e conseguisse ter uma boa experiência. A verdade é que quando você tem uma preparação física que realmente vá te preparar e te deixar muito apto àquilo que você vai fazer, você aproveita a sua experiência. Então, uma das dicas que eu dou sempre é o seguinte: se você tem uma prova para completar, invista dinheiro
e tempo em bons treinadores, em bons nutricionistas, em bons médicos, porque muitas vezes o acompanhamento, né, é que vai fazer com que você tenha uma boa performance. E é a boa performance que vai fazer com que você curta aquilo que você está fazendo, né? Se superando, né? Depois eu vou falar sobre comportamento dentro da prova ou dentro do esporte, porque isso está muito vinculado à capacidade física daquele sujeito. Beleza? Então vamos falar aqui então da agenda, né? O que a gente vai fazer, do que a gente vai falar basicamente nessa conversa, né? Então eu vou abordar basicamente 4 temas. O primeiro tema é biomecânica. Por que biomecânica? Porque a gente se movimenta, né? Para fazer qualquer esporte a gente se movimenta. Então eu preciso falar de que tipo de movimento que seria bom para todo atleta de corrida ou de trekking, tá? Fisiologia, que é a parte metabólica, né, do treinamento. A periodização do treinamento, né, que é o treinamento propriamente dito, ou seja, como a gente vai organizar tanto a biomecânica quanto a fisiologia, para que ao final de um tempo você, né, de um período, você esteja bem treinado para aquilo que você vai fazer. E por último eu vou falar um pouquinho sobre comportamento, beleza? Então vamos lá começar pela biomecânica, que é inclusive a minha principal área de atuação. 2 aspectos que eu selecionei aqui para vocês, que a gente vai bater um papo agora. Primeiro deles é pilares de movimento. O que são pilares de movimento? É como o nosso corpo se movimenta, tá? Então, lá pela década de 60 e 70, o que a gente tinha? A gente tinha o desenvolvimento da musculação, né, que era entender que o corpo tinha músculos isolados, né? Então quando você vai num médico, ou ia num médico, ou continua indo, né? E muitos médicos falam assim, você precisa fortalecer, né? O que é fortalecer? Né? Eu preciso fortalecer de uma maneira específica para aquilo que eu vou fazer, tá certo? É a mesma coisa que eu vou jogar bola e eu vou fortalecer meu braço, por exemplo. Não tem muito sentido, né? Mas ao longo do desenvolvimento científico que a gente tem tido na nossa área, nessa questão de movimento, o que acontece? A gente transformou essa visão de fortalecimento muscular e localizado, que acontece em máquinas, para um fortalecimento geral, né? Um fortalecimento em cadeias que a gente fala. A gente tem conexão da nossa mão com a nossa ponta do pé cruzado, tanto é que a gente anda cruzado, tá bom? Então, a partir da década de 90, começou-se a falarem sobre pilares de movimento, ou seja, o que são pilares de movimento? São padrões de movimento, tá? E você precisa entender isso porque a corrida e o trekking, ele tem um tipo de exigência que se o seu corpo não cumprir de maneira mecânica, você não vai ter uma boa performance. Legal? Então, quais são os pilares de movimento? O primeiro pilar de movimento é a locomoção. O que é a locomoção? É andar. É isso aí, João, é andar. É realmente andar, é um pilar de movimento, ou seja, é uma categoria de movimento. E os exercícios que treinam o andar ou o correr são exercícios feitos em uma perna só. Então toda vez que a gente tem uma perna só, a gente está treinando locomoção. Isso é lógico, né, gente? Basicamente, de uma maneira mais específica, em pé, na posição em pé. Quando eu estou em pé, então eu fiz uma subida na caixa, eu fiz um agachamento em uma perna só, eu estou trabalhando especificamente para locomoção, para melhorar a minha locomoção. Isso vai acontecer? Vai, porque o seu corpo vai entender que as linhas de movimento, elas têm que se fortalecer naquele sentido de se locomover. A outro pilar de movimento, tá? Então aqui eu posso colocar o outro pilar de movimento é a rotação. Durante muito tempo se falou que rotação se machucava, né? A rotação machuca. Por quê? Rotação com carga e flexão lateral pode machucar? Sim. Se a pessoa está com a coluna, ela não está com a coluna em dia, né, que a gente fala, ela não tem uma saúde da coluna, ela vai pegar um botijão de gás, algum peso, ela vai lá e ela trava no movimento de rotação com flexão, porque é um movimento de vulnerabilidade para a coluna. Só que isso não tem nada a ver com o dia a dia. Eu posso rotacionar, aliás, para andar eu faço isso, né, e eu não me machuco. Então o problema não é o movimento em si, e sim como ele está sendo feito e com que carga que ele está sendo feito, tá bom? Então, rotação. Eu preciso treinar a rotação? Preciso, inclusive anti-rotação. Suponha que eu estou fazendo um trekking lá e eu preciso segurar numa pedra ou eu preciso mover meus bastões, né, que me ajudam a andar. Eu estou fazendo um movimento rotacional.
curto, mas estou fazendo. Então, eu tenho que contemplar isso no meu treino? Sim, tenho que contemplar isso no meu treino. Puxar e empurrar, né? O puxar e empurrar no trekking ou nesses esportes, ele é bem tranquilo, né? Porque é esse movimento. Então eu posso fazer flexões de braço, eu posso fazer remadas no TRX, que são exercícios funcionais. Por que funcionais? Porque eles integram o meu core ao meu membro superior e ao meu membro inferior. Como eu fico numa posição que eu não estou sentado nem deitado fazendo força, eu acabo integrando as cadeias, o que aumenta a transferência para a minha atividade alvo, tá bom? Então vocês vão ver que vocês vão falar muito de uma coisa que chama-se, deixa eu até colocar em vermelho aqui, pessoal, especificidade, tá? Então, específico, tá? Então, você vai falar assim, ah, João, mas posso fazer um banco supino para treinar? Empurrar horizontal? Posso. Só que se você fizer uma flexão de braço, você vai integrar o core e vai integrar a sua perna. E se você tiver pouco tempo para treinar, não dá tempo de você fazer o supino e depois ir para a flexão de braço. Então é melhor você progredir na flexão de braço do que colocar um banco de supino, tá bom? Você tem um fortalecimento mais geral, mais específico para aquilo que você vai fazer, tá bom? E por último, mudar de nível, né? Que é muito, muito importante mudar de nível. O que é mudar de nível? Mudar de nível é toda vez que o seu quadril muda de altura. Então, o que a gente vê? Subidas na caixa, agachamento, afundo, tudo isso é mudar de nível. É o que a gente chama aqui, para facilitar, mudar de nível pode ser perna, tá? Treino de perna. Mas, João, o exercício de uma perna só que você falou aqui na locomoção, não é um exercício de mudar de nível? Sim, é um exercício de mudar de nível. Mas eu estou entendendo que um exercício ele tem vários pilares de movimento, tá? Se eu fizer, por exemplo, um exercício, uma flexão de braço, ou fizer uma remada no TRX com uma mão só, eu estou fazendo um exercício de puxar, tá certo? Com rotação. Porque, na verdade, eu estou trabalhando anti-rotação, né? Eu faria rotação, só que agora eu não vou fazer rotação. Eu vou ficar parado aqui e vou fazer força de um lado só. Toda vez que você está em assimetria, você vai ter o pilar rotação, tá bom? Então, quando a gente pensa em treinamento funcional, a gente está pensando nesse cara aqui, ó. No quão específico eu estou sendo do ponto de vista mecânico, tá bom? Então, basicamente, a biomecânica ela vai dizer quais são os exercícios mais importantes, quais são os exercícios que são mais específicos para que você tenha uma grande experiência quando você for performar. Beleza? Então, isso inclusive acelera a velocidade com que você está... Por exemplo, se eu tenho pouco tempo de treinamento, eu tenho que ser muito específico. Porque... eu não tenho tempo de fazer uma base enorme, fazer uma pré-temporada, né? Então, normalmente as pessoas, elas treinam com 1-2 meses. Então, eu preciso ser específico. Agora, se a pessoa tem mais tempo de treinamento, por exemplo, a Paloma Denaro, que é minha amiga, que foi uma das que subiu o Kilimanjaro, a gente treinou ela de uma maneira específica, foi fantástico. Foram 3 meses de treinamento. O primeiro mês ela fez um treino mais geral de carga, né, junto com a parte aeróbia e circuito metabólico, e depois a gente foi evoluindo, chegou no último treino, era um circuito metabólico extremamente específico, onde eu colocava todos esses exercícios, pilares, muito próximos àquilo que ela ia fazer, com um colete amarrado, né, um colete que simulava a mochila dela. Além de tudo, eu amarrava ela em volta com silver tape, para quê? Para prender, né, essa musculatura, para forçar ela a ter que inspirar e expirar. Eu estava treinando a biomecânica da inspiração e da expiração. Porque eu sei que numa condição de altitude, ela vai fazer essa inspiração forçada e essa expiração forçada, tá? Então, tem vários aspectos biomecânicos que a gente leva em consideração, mas isso aqui é só para abrir a sua cabeça realmente, não é para transformar você num biomecânico, mas sim para abrir sua cabeça naquilo que é realmente importante. A outra coisa importante que a gente fazia com ela era a gente colocava como se fosse uma máscara aqui para limitar a quantidade de ar, tá? Por quê? Porque ela ia subir grandes altitudes em pouco tempo, o Kilimanjaro é muito inclinado e ela precisava treinar isso aqui
com restrição de oxigênio. Quando chegou na expedição, ela foi a primeira a subir aquilo lá, foi a primeira pessoa a subir o Kilimanjaro, chegar lá, se sentiu super bem, teve um monte de gente que desistiu, não teve preparo físico para isso, e ela curtiu demais essa experiência, foi muito gratificante treiná-la. Então, para vocês entenderem como esses aspectos mecânicos são super importantes, serem contemplados na programação do treinamento, que eu vou falar daqui a pouco, para que você tenha uma boa experiência. Beleza? E aí, um dos aspectos mecânicos, é um outro tipo de aspecto mecânico, são as cadeias cinéticas. Por que eu escolhi isso aqui para falar? As pessoas ficam, em média, sentadas e deitadas 90% do tempo delas hoje em dia. Só que essa condição aqui, ela tem 90 graus de quadril, tá? E não vai ser assim que você vai se locomover, né? Você vai se locomover de uma maneira, deixa eu desenhar aqui, assim, né, gente? Tá? Então, em uma perna só, provavelmente com uma mochila aqui atrás, né? De uma maneira assimétrica, em pé, com o efeito da gravidade. Então, eu preciso te treinar nessa condição. Inclusive, foi isso que eu coloquei aqui, na locomoção, né? E aí tem dois tipos de exercício, cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada. O que é uma cadeia cinética aberta? É a cadeira extensora, a cadeira flexora. São exercícios que eu não tenho o apoio do solo, tá certo? E meu segmento, ele trabalha em uma articulação só. E por que isso é ruim? Porque eu treino um músculo só. Só que no trekking eu vou ter meu corpo inteiro funcionando, né? Então eu vou para os exercícios de cadeia cinética fechada. Então eu não usaria isso aqui, tá? A não ser que eu tenha muito tempo para trabalhar, que eu queira dar uma massa muscular gigantesca para o cara que é uma pessoa muito fraca, aí pode ser que eu trabalhe aqui. Tá bom? Ou numa reabilitação, colocaria um pouquinho de coisa. Basicamente, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar os agachamentos, a fundo e suas variações, terra, stiff. Por que esses exercícios são interessantes? Porque eles têm um componente vertical, né? Que é o que está acontecendo aqui. Eu tenho a gravidade agindo sobre esse cara, e quando eu tenho a gravidade atingindo sobre esse cara, ele vai ter firmeza de core, ele vai trabalhar os músculos anteriores da coxa, os músculos posteriores da coxa. Então, é muito mais específico os exercícios de cadeia cinética fechada, tá bom? Então, se eu tenho mais tempo para trabalhar, tudo bem, tá, pessoal? Mas basicamente o meu enfoque biomecânico é em cadeia cinética fechada, sempre com base assimétrica. Às vezes eu começo um agachamento, por exemplo, falar daqui de uma programação, né? Eu começaria o primeiro mês com um agachamento com carga, depois eu iria para um afundo com carga e depois eu ia para um agachamento numa perna só com carga, né? O que eu estou fazendo? Eu estou progredindo na cadeia cinética fechada. Eu estou dando cada vez mais o gesto específico para que lá no final da jornada o cara esteja muito bem treinado para aquele movimento que ele vai fazer, tá bom? A gente usa isso com os atletas aqui na X-Pro e funciona assim absurdamente. A gente é muito rápido, muito rápido. Porque o corpo, ele é que nem quando é a mesma coisa que quando a gente está em fome. Quando eu tenho fome, eu quero comer o quê? Arroz, feijão. Eu não quero comer brigadeiro, eu não quero comer sobremesa, eu quero arroz, feijão. E quando você dá o estímulo certo para o corpo, né, o arroz, feijão para ele responde muito rápido. Quem tem lesão, a gente resolve todos os problemas aqui. A gente trabalha muito em associação com fisioterapeutas, né? E a gente vê um trabalho mecânico fantástico e o corpo acaba mandando embora aquelas inflamações desagradáveis de quem faz corrida de endurance, né? E isso tudo a gente resolve pensando na biomecânica do corpo. Então é super importante você ter entendido disso aqui para que você escolha um bom treinador, né, que contemple tudo isso no seu treinamento. Tá bom? É isso aí, show de bola. Quem for treinador, espero que, é lógico que essa é uma conversa para quem é praticante, né? Mas quem for treinador já sabe mais ou menos como a gente pensa, tá? E também convido eu tenho um curso só de biomecânica, onde eu vou falar só sobre essas questões aqui, tá bom? A outra questão que a gente queria abordar aqui, então, é a parte fisiológica, ou seja, como eu vou queimar energia, né? Então, como eu vou queimar a energia durante a prova, né? É isso que a fisiologia vai dizer. Muita gente fala muito sobre os batimentos cardíacos,
né? Só que é muito mais do que batimento cardíaco, né? A gente tem toda a questão comportamental envolvida, se eu estou carregando o peso ou não, a solicitação mecânica, o medo da altimetria, quanto que eu subi. Então eu coloquei aqui que a gente precisa pensar sempre e contemplar no nosso treinamento as características da prova. Então eu preciso ver lá, estresse térmico, né? Isso aqui vai interferir na parte fisiológica? Vai e muito, né? Estresse térmico a gente coloca aqui, umidade, né? Umidade, temperatura. Eu preciso pensar nessas coisas e contemplar isso aqui durante o meu treinamento. Então, a Paloma no final da jornada dela, a Fernanda Suíte, que foi outra que a gente treinou muito bem, a gente coloca estresse térmico se a pessoa vai encontrar estresse térmico. Eu coloco elevação se a pessoa vai encontrar elevação. Eu falo para a pessoa treinar de bota se ela for fazer aquela trilha de bota, tá, gente? É importante ser específico. Outra coisa que é altimetria, né? Altimetria. Que intensidade? Isso é super importante, né? Que intensidade que eu vou fazer? Qual que é o volume, né? Qual que é a distância? Quantos dias? Tá? Então, todas essas questões são características que vão desgastar mais o meu atleta ou menos o meu atleta. E eu preciso colocar isso de uma maneira organizada para que ele treine isso tudo ao longo do meu treinamento, para que ele fique preparado para isso, tá? Ele não precisa fazer a prova, né? Isso é muito, muito interessante porque é o seguinte, antigamente, e está relacionado com esse segundo tópico, que é intensidade e volume. Antigamente, as pessoas que corriam 42 km, elas treinavam 42 km. Só que se percebeu que eu treinando 10 km mais rápido muitas vezes, eu atingiria uma intensidade muito superior e essa intensidade faria com que eu aumentasse a intensidade dos meus 42 km. Então não necessariamente eu preciso treinar a quantidade, o volume, né, a distância da prova. Eu tenho que treinar a intensidade da prova, às vezes superior à intensidade, para ficar confortável de fazer uma longa distância, tá bom? Então esse é o segundo aspecto que eu ia abordar aqui com vocês, que é a relação entre intensidade e volume, tá? E é exatamente assim, ó, né? Se eu tenho um volume alto, eu tenho que ter uma intensidade baixa, né? Então, se eu tenho um volume alto, eu tenho uma intensidade baixa. E se eu tenho uma intensidade alta, eu tenho um volume baixo, tá certo? Por isso que quando o cara vai correr 100 metros rasos, ele tem uma velocidade altíssima, porque tem uma intensidade grande por um espaço pequeno. E o cara que vai correr uma maratona, ele não vai conseguir, ele vai conseguir uma velocidade muito inferior, mas ele vai correr uma grande quantidade, tá? E isso está relacionado diretamente a aspectos fisiológicos e biomecânicos, mas basicamente fisiológicos, por causa da quantidade de energia. Então o que a gente faz aqui na X-Pro? A gente propõe alguns treinamentos, poucos, tá? Poucos treinamentos com um volume mais alto, poucos treinamentos com volume mais alto, e muitos treinamentos com uma intensidade bastante alta. Por quê? Porque a intensidade que treina para esse cara aqui, o volume, se eu treinar volume, o que acaba acontecendo? A pessoa acaba se machucando antes da prova, tá certo? A Paloma, ela chegou a correr para fazer o Kilimanjaro, eu acho que o volume máximo de treino para ela foi 7, 8 quilômetros, no máximo, uma corrida, 2 corridas só, em 3 meses. Quer dizer, esse era um treino específico que a gente estava abordando isso aqui. E ao longo, é lógico que a gente distribuiu isso ao longo da semana, que é o terceiro tópico, tá, gente? Então, eu tenho poucos treinos de alto volume para muitos treinos de alta intensidade, tá? É lógico que na conversa com o treinador que você vai definir essas questões. Quantos dias da semana você vai treinar? Volume. Qual que é a quantidade de horas que você vai treinar? Volume. Quantos exercícios de membro inferior, de membro superior, de rotação você vai fazer? Volume, tá? E a intensidade, o que é? É a qualidade, ou seja, é a carga. E olha que interessante, essa curva, inclusive, é a curva de
probabilidade de lesão. Ou seja, João, mas eu quero ser intenso e quero fazer uma grande quantidade. Você vai ultrapassar essa zona e vai atingir uma querida lesão, tá bom? Então, por isso que tem hora que eu preconizo a intensidade, tem hora que eu preconizo o volume, nunca as duas coisas ao mesmo tempo. E quando você melhora a intensidade, você melhora o volume. Quando melhora o volume, melhora pouquinho a intensidade. Por isso que eu prefiro trabalhar com intensidade. Gente, precisa de estratégia para isso, tá? Não é um amador que faz isso. Quem faz isso é uma pessoa experiente, que está acostumada a controlar muito treino, há bastante tempo, treino de atleta, que vai conseguir te ajudar nisso aqui, beleza? Tá? A ideia dessa conversa é esclarecer alguns aspectos que são importantes para você tomar boas decisões de treinamento, tá bom? Mas você tem que fazer isso junto com o seu treinador, tá? Beleza? Então, intensidade e características da prova, você tem que contemplar isso. E agora, a periodização. O que vai ser a periodização, gente? A periodização vai ser a organização estrutural tanto da biomecânica, que é a parte neuromuscular, como da parte aeróbica, que é a parte fisiológica. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou definir em blocos. Eu vou dividir aqui, suponho que são 3 blocos, tá, gente? Eu vou colocar aqui primeiro mês, segundo mês e terceiro mês. Então, o que eu vou fazer? Do ponto de vista neuromuscular, eu vou aumentar a especificidade dos exercícios, né? O que eu faria, João, para treinar um cara que começou aqui? Eu trabalharia primeiro mês hipertrofia e força. O segundo mês eu trabalharia potência. E o terceiro mês eu trabalharia resistência à fadiga. Não dá para falar dela aqui agora, mas é um jeito muito fera de treinar a parte mecânica e metabólica junto. O aeróbio, o que eu faria? Eu aumentaria o volume. Então eu coloco mais volume, só que não é de qualquer forma. Semana a semana eu aumento mais 10% por semana. Eu não aumento mais que isso, tá? Aí você, pô, João, eu vou correr 40 quilômetros. No máximo, a gente aqui na X-Pro usa 40 quilômetros na semana. Esse é o máximo de volume que a gente usa. Então a gente usaria, por exemplo, supõe que é uma prova de 40 quilômetros. O que eu vou fazer? Eu vou distribuir esses 40 quilômetros numa semana de treinamento. E é importante dizer, quando eu estou a uma semana da minha prova, eu baixo tudo isso aqui, tá, gente? O cara treina muito pouco, ele só mantém o status dele, porque ele precisa descansar. Ele não pode chegar na prova cansado, senão ele não vai performar bem. Beleza? O que a gente faz com o aeróbio? A gente vai deixando cada vez mais específico, mas aqui eu consigo ter uma... Como é que eu vou dizer? Uma flexibilidade maior. Tá? Depende muito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar esses conceitos aqui na parte neuromuscular, que vai, e é lógico, com aumento de especificidade. O que seria o aumento de especificidade? Lembra que eu falei? Suponha que eu estou usando o agachamento, aqui eu estou usando o afundo, e aqui eu estou usando o avanço em progressão, com carga. Eu fui aumentando a especificidade dos exercícios. Tá certo? Isso vai fazer, além disso, eu estou treinando capacidades mais específicas. Essa capacidade, né, resistência à fadiga, é mais específica. Por quê? Porque ele vai fadigar durante a prova. Ou seja, eu estou preparando, eu estou fazendo uma base com força, transformando em potência. Por que potência? Porque ele vai precisar de velocidade lá. E a potência me dá recurso energético para resistência à fadiga, para ele suportar a fadiga que ele vai sentir lá. Beleza? E o aeróbio, eu vou aumentando pouco o volume. O que eu faço com a intensidade? A intensidade eu faço mais isso aqui, ó. Eu vario mais a intensidade dos treinos. Como? Se eu tenho um treino com mais volume, eu coloco um treino de menos intensidade. Se eu tenho um treino de mais intensidade, eu faço um treino de menos volume. Beleza? Tá certo? Lembrando que o volume máximo semanal é o volume da prova. Precisa de gente para fazer isso, tá? A gente tem estratégias específicas para isso. Eu vou treinar um atleta agora de futebol em 4 semanas, a pré-temporada dele. Eu preciso ser muito inteligente, muito para conseguir atingir níveis de intensidade absurdos, tá certo? Porque são esses pontos aqui que vão treinar ele. Quando ele tiver numa intensidade baixa, ele vai conseguir fazer volume, tá bom? Quem treina aqui, ó, joga em qualquer intensidade. Quem treina aqui embaixo, não joga em qualquer intensidade, tá bom?
E é por isso que ele começa a suportar volume. Então a periodização é a organização em planilhas de treino, né, que vão contemplar cada vez mais a especificidade do movimento ou da parte energética, da parte metabólica, aeróbia. O que a gente faz aqui, gente? Tem um outro aspecto aqui que eu não coloquei, mas é o seguinte, depois desse treino aqui, eu coloco um circuito metabólico específico. Adivinha o que vai acontecer com esse circuito metabólico específico? Ele vai ficar difícil, cada vez mais difícil. Circuito metabólico específico. Então, às vezes, para atingir essa intensidade, eu não preciso de impacto no meu joelho, eu não preciso de ficar sobrecarregando o meu corpo. Eu preciso de intensidade. E essa intensidade eu vou conseguir aqui, tá bom? Aí um circuito funcional com os exercícios específicos seria muito bom. Beleza? Show de bola? E por último, eu queria falar sobre comportamento, né? Por que comportamento é importante? Né? Porque o medo cansa. Medo cansa. Tá? Isso é super importante, né? As pessoas ficam cansadas com medo, né? O medo, ele toma a nossa energia. Então, eu coloquei uma frase aqui, que é: o que é treinado com consistência é aprendido pelo corpo. O que a gente fez com a Paloma, o que a gente fez com a Fernanda durante grande parte da nossa programação, que a gente faz com o atleta de futebol, com o atleta de corrida? A gente coloca ele sob estresse psicológico, né? Não é gritando, xingando o cara, nada disso. O que a gente faz? A gente coloca um estresse metabólico de intensidade altíssima e pede para ele continuar trabalhando. E dando coaching ali, né? Então, eu sei que naquele momento a perna dele está cansando, ele está se desgastando, ele não está conseguindo respirar direito e muitas vezes é a minha instrução naquele momento que faz com que ele fique tranquilo. Então, tanto é verdade isso que a Fernanda foi super bem em todas as provas dela, todos os trackings dela, né? E a Paloma confessou pra gente um negócio. Teve uma subida lá, não era o Kilimanjaro, era um outro lugar. E ela falou assim: pô, Johnny, aquele treinamento mental que você fez comigo, de estresse absurdo, né? Era uma geleira, tal, era um negócio bem complexo. Foi tão importante pra mim que ali eu consegui me concentrar, prestar atenção no que estava acontecendo com o meu corpo, no estresse térmico, no estresse metabólico, fisiológico, mecânico, e pude me tranquilizar e falar assim: cara, eu já passei por coisa pior, aquele treinamento foi pior para mim do que está sendo aqui. Então eu me tranquilizei, porque eu já treinei uma alta intensidade, então isso me vocacionou a me tranquilizar. Então é importante o treinador também saber técnicas de coaching, porque a estrutura do treinamento ela vai expor as fragilidades, né? Quando se trabalha em alta intensidade ou com alto volume. E nesse momento o treinador experiente ele conversa sobre o comportamento do atleta para conseguir tranquilizá-lo, falar: ó, tá no caminho certo, a gente está fazendo isso, é esse tipo de adaptação que a gente está tendo no seu corpo, para que a pessoa na hora H performe bem, né? E seja como esporte recreativo, ou seja como superação de uma lesão, seja como treinamento de performance para alguma prova, né? Ou ser um atleta. Isso é super importante, porque quando a gente consegue entender as nossas emoções durante o estresse físico, é que a gente pode realmente se superar, né? Então aquele diálogo interno ele começa a acontecer, o seu corpo está perdendo carboidratos, está aumentando a temperatura muitas vezes, ou baixando muito a temperatura, ou você está com uma condição climática absurda, né? Que está te expondo ali, e você tem que tomar a decisão de uma maneira correta. E o treinamento físico com o coaching, né, que a gente coloca junto, né, nesse pacote, né, de entender quem que é aquele cliente, o que ele busca em termos físicos e psicológicos, é que vai gerar o comportamento. E quando o cara treina esse comportamento durante um tempo, com consistência, né, não é uma vez só, ele está muito mais preparado, muito mais adaptado a qualquer condição adversa. Tá bom? Pessoal, era isso aí que eu tinha para falar. Prazer enorme, um abraço especial pro Pedro aí da Gear Tips.
e todo mundo que segue o pessoal. Me sinto honrado de falar nesse congresso online. Contem comigo, os meus contatos estão aqui, né? Então o meu WhatsApp celular 011 98106 1406, meu Instagram Johnny Jony Dias, da nossa empresa de treinamento. A gente tem uma equipe com 12 professores aqui que treina, usa essa metodologia americana de treinamento, tá certo? X-Pro Funcional. E a biomecânica funcional aplicada é do meu curso. Esse Insta aqui não está muito ativo, mas a gente tem um curso de biomecânica que vai falar só da parte funcional da mecânica e como transformar o seu cliente, né, uma lesão ajudar num processo de reabilitação, ou para alta performance, ou para as pessoas que querem estar bem condicionadas sem se machucar. Beleza? Um abraço enorme a todos vocês que ficaram aqui. Contem com a gente na X-Pro está com Black Friday agora. Quem quiser é só entrar no @XProFuncional, que tem alguns tickets lá com 50% de desconto. Me coloco à disposição para qualquer pessoa que queira contar com o Johnny Dias em alguma palestra, em algum evento, em algum congresso, para falar de algum desses assuntos de uma maneira mais simples, como eu falei aqui, para as pessoas que são praticantes e que adoram o esporte, ou para profissionais da área de educação física e fisioterapia. Valeu? Um forte abraço para todos vocês, muito obrigado pela presença, espero ter ajudado e estou sempre à disposição. Valeu!